nesta reunião em família em que nós estamos agora, o momento que me cabe agora é para falar de algo que pode não ser tão prazeroso, mas é necessário. E eu queria fazer tudo isso num clima de respeito, porque eu conheço muitos de vocês e eu respeito vocês. E eu não quero também assumir a postura de alguém que vai ensinar, embora eu seja professor a vida inteira, mas eu quero assumir a postura de alguém que vai compartilhar algumas preocupações, justamente nesse tema que foi, achei tão espetacular, a arte a respeito da identidade dos nossos pioneiros. E é por isso que o tema que eu preparei tem a ver com a identidade do adventismo. E eu quero começar lendo um texto bíblico. Se você puder me acompanhar em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Um texto que diz respeito à nossa identidade. Se alguém perguntar para você quem você é, ou a igreja, quem vocês são, aqui está uma resposta espetacular. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem você é? Quem somos nós? Somos raça eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamação. Proclamação do quê? Daquilo que Deus fez em nós, daquilo que Deus fez através de nós. Eu quero começar, já que vamos falar de identidade do adventismo, eu quero começar definindo brevemente o que é identidade. Eu recorri a um conceituado dicionário de filosofia do conhecido Nicola Abaiano. Ele diz que identidade é aquilo que é. Identidade é aquilo que é. Porque é impossível que uma coisa seja e não seja ao mesmo tempo. Gostei da definição simples, prática. Identidade é aquilo que é. Porque é impossível que uma coisa ou que uma pessoa seja e não seja ao mesmo tempo. Pois bem, seguindo o conceito de Abaiano, no seu dicionário de filosofia, a gente poderia perguntar, quem é a igreja adventista? Eu busquei duas definições, uma popular, da Wikipedia, que diz que a igreja adventista do sétimo dia é uma denominação cristã protestante, restauracionista, trinitariana, sabatista, mortalista, não cessacionista e aniquilacionista, que se distingue pela observância do sábado como dia do Senhor, o sétimo dia da semana judaico-cristão, sabá, e por sua ênfase na iminente segunda vinda de Jesus Cristo. Você quer saber quem é a igreja adventista? A Wikipedia nos define dessa forma. Essa é a nossa identidade. Agora, eu busquei uma outra definição, que é uma definição nossa. Como é que nós chamamos a nós mesmos? No Tratado de Teologia, aparece esta definição clara. Os adventistas são uma corporação protestante e conservadora de cristãos evangélicos, cuja fé, embasada na Bíblia e centralizada em Cristo, enfatiza a morte expiatória do Salvador, seu ministério no santuário celestial e seu breve retorno para redimir os fiéis. Os adventistas são conhecidos por observar o sábado, enfatizarem a conservação da saúde como parte do dever religioso e por realizarem atividades missionárias ao redor do mundo. É assim que nós definimos a nós mesmos. Na época que eu estava num estudo de pós-graduação, eu cheguei no local da sala de aula e era a primeira semana de aula e a gente conhecendo os colegas, os novos colegas, e cada um se apresentando e uma senhora muito simpática se apresentou, eu me apresentei e cada um tinha que dizer a sua religião. Eu me apresentei como Adolfo e disse, eu sou adventista do sétimo dia. E a senhora olhou para mim assim e falou, você é adventista? Aqueles que gostam de comer sucrilho? Falei, sim, eu gosto de comer sucrilho. Veja o que ela puxou da memória. Ele me contou que quando ela era garota, aprendeu com uma família adventista, ela disse, eu aprendi a tomar café de jejum com a família adventista. Até hoje eu faço isso. Eu como sucrilho. Então você é da igreja que come sucrilho? Eu disse, claro, entre outras coisas, sucrilho, mas não só sucrilho, né? Veja, nós somos
A nossa constituição identitária é composta de alguns elementos, entre eles a alimentação. Mas é assim que nós nos definimos. Agora, amigos, esta ideia do Tratado de Teologia e muitas do slide anterior foram defendidas e vivenciadas por nossos pioneiros. Acontece que já se passaram 175 anos desde que nós surgimos como movimento. É muito tempo. E nesses 175 anos, algumas coisas mudaram. Algumas coisas desapareceram. E surgiram algumas preocupações. E eu acho que uma preocupação muito grande que incomoda a todos nós, ou que deveria incomodar a todos nós, é a perda ou a diluição da nossa identidade. 20 anos atrás, era muito fácil definir quem era um batista, quem era um presbiteriano, um luterano, um adventista. Hoje, se você colocar enfileirados, quase que... diga seu credo, sua profissão de fé, você quase que não consegue identificar mais. Eu tenho uma preocupação, colegas pastores, que me incomoda muito. É a perda e a diminuição da nossa identidade em meio a uma cultura que cada vez está mais nos engolindo e nos deixando parecidos a todo mundo. Por isso, eu queria, nesta oportunidade, tratar de 5 temas que eu tenho impressão são um desvirtuamento ou um grande perigo para a nossa identidade como adventistas do sétimo dia. E eu quero começar aqui com o primeiro tema, leitura. Ler e pesquisar, amigos, é um imperativo para pastores, para membros, para todo mundo. A leitura é o meio universal do aprendizado e é o preparo imediato para todo tipo de produção. Ler é essencial. Mas o que me preocupa, e aqui está a primeira preocupação, é o seguinte: livros seculares evangélicos como fundamento da teologia de muitos pastores. É claro, colegas, que nós devemos conhecer literatura, não apenas da adventista. Afinal de contas, nós não somos alienados. Nós vivemos numa cultura, e na cultura em que vivemos há literatura de boa, em várias denominações. Nós não somos alienados, não somos esquisitos. Cada um de nós, eu acho, você também, eu já fiz isso, na sua respectiva área, no seu campo de atuação, nós já lemos, pesquisamos literatura secular ou literatura evangélica. Eu não estou falando disso. Eu estou falando quando a literatura secular evangélica é tomada como referencial da nossa identidade, como fundamento da nossa visão de mundo, e se torna algo tão essencial que essa literatura secular evangélica passa a se manifestar em nossos textos, em nossos artigos, em nossos sermões, em nossas postagens do Instagram, do Facebook. Você vê pastores que postam de todo tipo de autor, menos adventista e muito menos Ellen White. Você já percebeu que a literatura evangélica se tornou referencial da sua teologia? Agora você pergunta: Adolfo, por que isso é problema? Quando a literatura secular e evangélica se torna o nosso pilar, o nosso fundamento, a base do nosso pensamento bíblico, teológico, sabe o que acontece? Isso significa que a Bíblia, isso significa que autores adventistas, isso significa que Ellen White são colocados de lado. Porque em muita circunstância, em muito tema, não há diálogo entre a literatura evangélica e a literatura adventista. Eu quero destacar aqui 3 pontos nesse sentido. O primeiro, amigos, por melhor intenção que haja na literatura secular, na literatura evangélica, por melhor intenção que haja, lembre, os conceitos que esses livros apresentam, as pressuposições e as finalidades desses autores são muito diferentes dos nossos conceitos, das nossas pressuposições e das nossas finalidades. Por exemplo, um autor secular
tem uma visão de mundo muito diferente da nossa, no que diz respeito a Deus, no que diz respeito à família, no que diz respeito a valores, no que diz respeito à espiritualidade, casamento, relacionamento, finança, cuidado do corpo, etc. Essa visão dele ou dela, em algum momento, vai influenciar o meu modo de pensar e a seguir o meu modo de agir. Mas não é só autor secular, não. Uma literatura, um autor evangélico, tem uma visão muito diferente da visão adventista, no que diz respeito ao evangelismo, à missão, à adoração, à liturgia, música, dízimos, oferta, oração, leitura da Bíblia, comunhão com Deus, recreação, profecias, estado do ser humano na morte, volta de Jesus, natureza de Cristo. Eles não pensam como nós pensamos, e nós não pensamos como eles. E se nós ficamos lendo essa literatura e tornando essencial a nossa teologia, sabe o que vai acontecer? Em pouco tempo, é essa teologia que nós vamos viver. É essa teologia que nós vamos pregar. Esses conceitos serão incorporados em nossas palestras, em nossos sermões, em nossos estudos bíblicos e em nossas postagens. Um segundo ponto que eu queria destacar em relação a esse tema, essa preocupação, e eu queria deixar muito claro, não é pecado citar autores seculares evangélicos. É claro que não é. Alguns de nós fizemos dissertações e teses referenciando autores não adventistas. Eu fiz isso, mas eu não estou falando disso. Eu não estou falando de você citar ou não citar, não, esse não é o ponto. O ponto é não fazer desses autores a coluna dorsal do nosso pensamento bíblico-teológico. Não buscar neles exclusivamente o alimento para o nosso próximo sermão. O provérbio popular diz assim: diga-me com quem anda e lhe direi quem você é. Eu acho que ele vale para a leitura também. Seria mais ou menos assim: diga-me que você está lendo e eu lhe direi o que você pensa. Ou, diga-me quais autores você cita e eu lhe direi quais ideias você defende. Por isso, colegas pastores, por favor, submetamos os autores seculares, os autores evangélicos, ao crivo da Escritura Sagrada. E em segundo lugar, ao crivo dos livros de Ellen G. White. Lembre que a nossa confiança total e irrestrita é na Bíblia, e não no teólogo, não no sistema teológico, ainda que adventista ele seja. O nosso critério único é a palavra de Deus. E um terceiro elemento nessa preocupação, eu queria pedir uma gentileza para vocês, colegas. Por favor, tenhamos cuidado ao mencionar, ao recomendar autores seculares evangélicos publicamente ou em nossas redes sociais. É muito comum hoje um pastor dizer: estou lendo esse livro, ele posta a capa, posta o nome do autor, uma frase, mas acontece que esse autor não tem um livro. O livro faz parte de um pacote maior que se chama teologia. Será que você está referenciando apenas o livro ou você está referenciando o autor? Imagine você, e eu vou falar de um exemplo real, não é hipotético. Imagine você o impacto de um teólogo quando ele diz assim: Nietzsche está certo quando ele diz isto. Ou imagine o impacto quando um teólogo adventista diz assim: o nihilismo tem fundamento nos evangelhos, e eu vou provar isso. Até você explicar o que você queria dizer, a pessoa não escuta mais. Ela só escutou a primeira frase, acabou. Você não consegue explicar mais. E ela vai tuitear não a frase completa, só o que interessou a ela. Amigos, por favor, tenhamos cuidado em recomendar literatura. E tenhamos certeza de que essa é uma boa literatura. Uma segunda preocupação que quero, aliás, antes de ir para a segunda preocupação, eu queria que você pensasse nisso aqui. Que tipo de literatura tem sido a minha leitura principal? A minha referência teológica? Voltando para casa, dê uma olhada na sua biblioteca. Que livros você tem? De qual escola teológica são eles? De qual escola ideológica? Qual é a teologia dos seus autores preferidos? Bom, eu vou ao segundo tema. Púlpito.
Colegas, no passado, nós tivemos muitos pregadores de peso, de tradição, mas na atualidade, eu acho que nós estamos passando por esse desafio aqui, ó. Empobrecimento do púlpito adventista. Infelizmente, colegas, em muitos púlpitos, especialmente os púlpitos sabáticos, a mensagem adventista deixou de ser uma declaração e tornou-se apenas uma proposição. Deixou de ser uma revelação e tornou-se apenas um aconselhamento. Deixou de ser um assim diz o Senhor e tornou-se um eu acho, eu penso, a minha ideia é. Deixou de ser uma explanação sobre Deus e seu reino e tornou-se uma contação de anedotas que em nada edificam. Em muitos púlpitos adventistas, deixou-se de lado a contundência e a urgência, preteridas pela conveniência e pela contextualização. Essa é a palavra do momento, contextualização, relevância. E em nome disso, sabe o que acontece? Temos medo de falar a verdade absoluta e a trocamos pela verdade circunstancial, e o que era perene virou cultural. Trocamos as referências e os fundamentos bíblicos de Ellen White por citações de especialistas. Parece que o Cristo que apresentamos maiormente se destaca por sua simpatia, por seu sorriso, por seu abraço, por seu aconchego, por sua amizade. E veja, essas coisas todas são corretas, são reais, são verdadeiras. Temos enfatizado as propostas de Deus, enfatizamos que Ele nos ama, que Ele nos perdoa, que Ele nos recebe, que Ele nos acolhe, e tudo isso é verdade e deve ser enfatizado mesmo, porque é a essência do Evangelho. Mas temos que ser completos, temos que apresentar as suas declarações comprometedoras, como: sejam meus discípulos, obedeçam aos meus mandamentos, façam a minha vontade, amem ao próximo, carreguem a sua cruz, meditem nas minhas palavras. Queridos pastores, o púlpito não é um lugar para apenas apresentar as ações de Deus e como isso nos faz sentir-nos tão bem. O púlpito é também um lugar para enfatizar o que Deus espera de nós e como isso nos fará pessoas mais maduras, mais santas e mais preparadas para a cidadania celestial. Colegas, precisamos revitalizar nossos púlpitos com sermões bíblicos, que sejam cativantes, que sejam tocantes, que sejam interpelativos, resultados de horas de reflexão, de horas de leitura. Precisamos revitalizar nossos púlpitos com sermões que despertem a igreja, que comprometam as pessoas para uma vida diferente e que convidem para a missão. Precisamos revitalizar nossos púlpitos com sermões poderosos, com sermões entusiastas, como os sermões de João Batista. Ellen White diz que João Batista falava palavras que tocavam fundo no coração das pessoas, e as pessoas ficavam tão tocadas, as multidões reagiam com convicção, a ponto de perguntarem assim: e agora, João? Cremos em tudo o que você falou, mas agora, o que vamos fazer? E João tinha a resposta na ponta da língua: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Lucas 3, 10 e 11. Colegas, precisamos revitalizar nossos púlpitos, exaltando o Cristo completo. O Cristo que diz: eu não te condeno, mas o Cristo que também diz: vai, não peques mais. Graça por um lado, compromisso por outro lado. Um púlpito somente gracioso produz adventistas liberais. Um púlpito somente admoestador produz adventistas xiitas. E nós não somos nem liberais e nem xiitas. Nós somos discípulos. E o discípulo é seguidor que recebe a graça para viver em compromisso. Eu queria que nós pensássemos agora: os meus sermões têm conduzido as pessoas a Deus? Em busca de entrega? Em busca de renovação? Pastor Raimundo, ontem eu ouvi uma frase a respeito do teu irmão. Eu gosto muito do teu irmão, eu gosto de vocês, né? Conheço vocês.
Eu convivo um pouco mais com o pastor Luiz, que a gente trabalha perto. Ouvi uma frase sobre ele, a respeito dele, me deixou muito feliz. Pediram para um jovem definir um tal pregador e o pastor Luiz. Sabe o que a pessoa disse? O jovem disse assim, olha, o fulano de tal leva a Bíblia para as pessoas. Já o pastor Luiz leva as pessoas à Bíblia. Esse é o nosso compromisso. Os meus sermões têm apenas informado as pessoas, deixando-as no conforto de sua vida, ou têm provocado as pessoas? Tema número 3, vocábulos. Esta talvez seja a parte mais assim, sensível da minha apresentação. Mas eu queria que vocês me ouvissem com atenção para saber exatamente o que eu vou dizer. Porque a minha preocupação é esta, ó. O uso de termos seculares e humanistas para expressar atividades e conceitos supostamente bíblicos. Deixa eu me explicar. Alguns pastores e membros de igreja beberam tanto do linguajar secular e humanista que certos vocábulos comprometedores ideologicamente ou teologicamente falando foram incorporados no seu vocabulário com total naturalidade. Falam, daqui a pouco nem percebe mais do que estão falando. Há vários desses vocábulos. Mas eu não tenho tempo para analisar vários deles, eu quero analisar apenas 2 que estão conectados. Coach e coaching. Eu já ouvi, colegas, mais de um pastor e membro de igreja dizer, eu sou coach. Eu já vi oferecimento de coaching para públicos adventistas. Você é formador de opinião, você é um intelectual. Você tem que ouvir as coisas e refletir. Foi o que eu fiz algum tempo atrás. Eu pensei, será que está correto dizer eu sou coach? Será que está correto dizer eu sou coaching? Antes de fazer uma breve análise desses 2 vocábulos, permita-me dizer e deixar claro o seguinte. Na realidade sul-americana, mas especialmente na realidade brasileira, as palavras coach e coaching estão repletos de ideologia e filosofia que não combinam com o pensamento adventista. Na Europa pode ser diferente. E nos Estados Unidos pode ser diferente. Mas no Brasil, coach e coaching vem num pacote ideológico muito forte. E eu quero provar isso, ainda que seja brevemente. O site de um dos principais institutos de coaching no Brasil, não vou fazer propaganda dele aqui não, define assim o coaching. O coaching é um processo, presta atenção, o coaching é um processo definido como um mix de recursos que utiliza técnicas, ferramentas e conhecimentos de diversas ciências, como administração, gestão de pessoas, psicologia, neurociência, linguagem ericksoniana, recursos humanos, planejamento estratégico, entre outras. A metodologia visa a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja pessoal, profissional, social, familiar, espiritual ou financeiro. Agora, a pergunta é, como é que ocorre a operacionalização desse mix de recursos? No mesmo site está explicado o seguinte, conduzido de maneira confidencial, o processo de coaching é realizado através de sessões, onde um profissional chamado coach tem a função de estimular e despertar em seu cliente o seu potencial infinito, para que este conquiste tudo o que deseja. Potencial infinito. Para quê? Para que este conquiste tudo o que deseja. Eu fiquei impressionado com a clareza. Eu poderia parar por aqui, mas eu quero avançar um pouquinho. Eu fiquei me perguntando, que tipo de potencial infinito pode haver num ser finito como nós?
Eu me perguntei, por que no coaching se fala de... Eu estou falando da realidade brasileira, eu sei que fora pode ser diferente. Por que no coaching no Brasil se fala de potencial infinito? Por quê? Eu não dou conta disso, eu sou finito. Por que eu quero um potencial infinito? Outra pergunta. Em que tipo de filosofia ou de ideologia pode haver conquista de potencial infinito em vidas finitas? Fala para mim, não precisa responder. Fale para a sua mente. Você já sabe o que. Colegas, eu não consigo ver este tipo de abordagem no pensamento bíblico. Para que este conquiste tudo o que deseja. Gente, será que estamos falando aqui de um tipo de onipotência? Que eu saiba, tudo o que deseja só pode ser conquistado por Deus. Eu não posso ter, não consigo ter tudo o que eu gostaria e nem faz bem. Agora, quando eu coloco em mim, ou em ferramentas, a possibilidade de aplicá-las e conquistar tudo o que desejo, eu lhe pergunto, será que não estaria eu tomando o lugar da onipotência divina, tentando competir com Ele? O Senhor não me dá, mas agora tenho técnicas e eu vou conseguir tudo o que eu gostaria. E no final das contas, para que eu preciso de Deus, se eu, Adolfo, posso ter tudo o que eu gostaria? E tem mais um problema ainda. Se eu posso conquistar tudo o que eu desejo, onde entra a vontade de Deus? Onde entra o desígnio de Deus para mim? Se eu posso conquistar tudo o que eu desejo. Aí alguém diz assim, não, Adolfo, mas acontece que eu estou praticando o coaching espiritual. Pois no mesmo site do maior instituto brasileiro de coaching, diz assim, o coaching espiritual não tem ligação com religião, com doutrina e crença, não tem. O coaching espiritual tem como foco proporcionar o equilíbrio entre a paz interior do indivíduo e com o universo em si. Eu não sei o que significa isso, viu? Equilíbrio entre a paz interior do indivíduo e o universo em si. Eu não dou conta de mim mesmo, vou dar conta de ficar em paz com o universo? Aí a definição continua. A metodologia age de dentro para fora, atuando nas questões internas da pessoa e no seu autoconhecimento. Portanto, as palavras não são minhas, são desse instituto mais famoso do Brasil. Portanto, o coaching espiritual auxilia o ser humano a identificar suas crenças e valores, a reconhecer a sua missão e propósito de vida, a acreditar em si mesmo, a ter amor próprio, a superar limites e assim deixar um legado positivo, seja em âmbito pessoal ou profissional. Gente, eu não sou ingênuo. A minha esposa é da área de psicologia também, doutora. A minha esposa, durante muitos anos, pesquisa o tema da motivação, que é um dos temas mais frequentes, por exemplo, na psicologia educacional. Eu sei, é claro que eu sei, eu não sou ingênuo, não sou tonto de achar que agora eu sou contra essa arte de motivar as pessoas para que se superem. Claro, isso é necessário. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de técnicas que colocam no indivíduo, só nele, a capacidade de superação, a tal ponto que ele não precisa de mais nada, nem de Deus, porque nele está a força. Você é o campeão, diz o livro, você é a alma do negócio, você pode, você consegue. Aí, eu encontro no Evangelho de João, colegas, no Evangelho de João, uma afirmação do próprio Jesus, dizendo assim, ele diz assim, Jesus diz assim, eu não posso fazer nada de mim mesmo, senão pelo Pai. Por que cargas d'água eu seria capaz de dizer que eu posso, se o próprio Jesus, que é Deus, não pode nada nele, a não ser pelo Pai? Vocês estão vendo a falácia? Não estão falando de motivação. A motivação intrínseca, extrínseca, são necessárias. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de colocar no ser humano a responsabilidade plena pelo seu sucesso. Amigos, pastores, na realidade brasileira, coaching é algo perigoso.
não combina com cristianismo bíblico, não combina com adventismo. Eu tomei, obviamente, o coaching apenas como um exemplo. Há outros exemplos, há outros vocábulos. E o nosso ponto aqui é uso de termos seculares e humanistas para expressar atividades e conceitos supostamente bíblicos. Há outros, mas o tempo não permite analisar esses termos. Eu deixo que vocês façam isso, vocês são inteligentes. Resumindo, termos seculares e humanistas, por mais legitimados, por mais usados que possam ser, nem sempre estão de acordo com a compreensão bíblica. Por isso, precisamos ter muito cuidado para sair por aí dizendo: eu sou coach, eu pratico coaching adventista. Não há consonância disso com o pensamento bíblico. Tenho sido bíblico em todos os meus ensinos, em meus projetos, em minhas atividades? Ou eu tenho propagado ideias seculares e humanistas porque elas encantam mais as pessoas? Penúltimo, eu quero tratar do tema da verdade. Nós, adventistas, temos o desafio de lidar com a verdade, apresentar a verdade. Nesse sentido, colegas, eu acho que nós temos um desafio que cresce a cada dia. E o desafio é esse aqui, supervalorização de diversas fontes para a comunicação da verdade. No passado, as nossas pregações e a exposição de temas bíblicos eram fortemente fundamentados na Bíblia, nos clássicos dos pioneiros e nos escritos de Ellen White. Hoje vemos que o achismo se tornou uma referência muito importante. Em tempos de internet, de redes sociais, qualquer pessoa tem uma opinião sobre qualquer tema. Muitos pastores obreiros hoje se tornaram a voz, entre aspas, oficial autorizada da igreja. E as pessoas definem a sua posição pela posição do fulano, porque ele faz vídeo a cada dia. E sobre cada tema ele se posiciona. Desde gravidez na adolescência até profecias bíblicas, nós temos especialistas que em 5 minutos resolvem problemas imensos. E eu acho que esse é um problema sério, porque em muitos casos, essas opiniões pessoais estão carregadas de graves erros teológicos, mas que são entendidos pelas pessoas como posturas oficiais da igreja. Em muitas ocasiões, colegas, nós vemos pastores e membros de igreja fundamentando, por outro lado, suas ideias exclusivamente na filosofia, na sociologia, na antropologia, na pedagogia, em lugar da Bíblia e teologia. Eu não estou falando mal dessa ciência, por favor. Eu sou pedagogo de formação também, a minha esposa é psicóloga. Eu não estou falando disso. Eu muitas vezes uso as ferramentas das ciências humanas, porque eu acho que são muito úteis e muito necessárias. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de buscar nas diversas ciências as respostas que na verdade deveriam estar na palavra de Deus. É disso que estou falando. Isso implica que não devemos permitir que a cultura e o conhecimento humano moldem as nossas crenças. Não devemos permitir que os estudos acadêmicos formatem os nossos conceitos e as nossas práticas eclesiásticas. Eu fico preocupado quando eu vejo pastores aprendendo o crescimento de igreja com gente da área da administração. Eu respeito a administração, como respeito qualquer área, mas o tema eclesiástico deve ser aprendido dentro dos limites da área eclesiástica. Claro, aprendendo com as outras ciências, mas tomando a palavra de Deus como a diretriz principal. Não devemos entronizar os especialistas. Devemos sim entronizar a Escritura como a referência definitiva de nossas crenças e práticas. Colegas pastores, eu quero deixar claro aqui, eu não sou contra os títulos acadêmicos, eu não sou contra as produções acadêmicas, claro que não, eu sou um acadêmico. Eu fui professor, sou professor a vida inteira, tenho vários livros escritos, não estou falando disso. Eu estou dizendo que em tempos de universidade e em tempos de titulações acadêmicas, os nossos sermões, palestras e estudos bíblicos devem ser balizados por um assim diz o Senhor e não por um assim diz o doutor. Para a gente pensar,
Meus sermões, palestras e seminários têm sido fundamentados no assim diz o Senhor? Ou têm sido legitimados por um assim diz o doutor? E eu vou para o último tema, que é a eclesiologia. De acordo com o listo Cremos, a igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em continuidade do povo de Deus em tempos do Antigo Testamento, escutem, somos chamados para fora do mundo. Página 181. E a citação continua. Obviamente, ser chamado para fora do mundo não significa isolar-se, vivendo distante da sociedade, senão como cumprir a grande comissão. Ser chamados para fora do mundo significa viver numa comunidade que partilha da mesma fé, da mesma esperança, dos mesmos valores, das mesmas crenças. Em outras palavras, pastores, somos o remanescente de Deus. E quais são as características do remanescente? É muito simples. O apóstolo João descreve esse grupo em termos bastante específicos. Ele disse que o grupo apareceria depois dos 1260 anos de perseguição e é constituído por aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pois bem, a igreja adventista, como remanescente de Deus, independente de suas abordagens, independente dos grupos a quem pretende atingir, independente da sociedade onde estiver inserida, deve viver como remanescente. Esse é o ponto. Nós não podemos esconder a nossa identidade. Nós não devemos disfarçar nossa identidade com um discurso ou uma postura determinados pelo grupo de pessoas a quem queremos alcançar. Esse é o problema. Estamos escondendo a nossa identidade e assumindo a identidade do grupo a quem queremos alcançar. Não, amigos, não pode ser assim. Nós somos o remanescente de Deus. Por isso, quando dialogarmos com os pós-modernos, devemos fazê-lo como remanescentes. Quando dialogarmos com os ateus e agnósticos, devemos dialogar com respeito, mas como remanescente. Quando dialogarmos com os que não têm simpatia pela religião institucionalizada, devemos ter respeito sim, mas temos que conversar como remanescentes. Quando dialogarmos com universitários inteligentes e engajados, façamos isso como remanescentes. Quando dialogarmos com empresários e pessoas de negócio, respeitemos, mas façamos isso com linguagem de remanescente. O nosso discurso deve ser de remanescente. A nossa postura deve ser de remanescente. O nosso estilo de vida deve ser de remanescente. O nosso sermão deve ser de remanescente. O nosso louvor deve ser de remanescente. Nesse sentido, eu tenho uma preocupação, que é o surgimento de grupos, movimentos, comunidades ou igrejas, adotando elementos seculares como ferramenta de evangelismo. Pastores queridos, eu não vim aqui para ensinar nada a ninguém. Muitos de vocês têm bem mais experiência do que eu e conhecimento. Eu estou partilhando, como disse no início, preocupações. Mas eu vejo que surgem grupos na igreja adventista que querem um tratamento diferente, sob o argumento de que querem alcançar grupos diferentes. E propõem estratégias tão diferentes, que não se configuram mais como adventistas e muito menos como remanescentes. O que tem ocorrido, colegas, é que muitos desses grupos se especializaram tanto em falar os pós-modernos, por exemplo, que no final são pós-modernos. E alguns usam o argumento da missão encarnacional, alegando de que Cristo se encarnou e que por isso nós também devemos encarnar a cultura, mas que esquecem que Cristo se encarnou sim, mas não deixou de ser Deus. Cristo não se deixou moldar pela humanidade a qual alcançou, ao contrário, Ele transformou o mundo como ninguém mais o fez. Dias atrás, eu assisti a um culto pela internet, ao culto de domingo de uma comunidade, dessas comunidades que pretendem alcançar pessoas pós-modernas.
Eu fiquei estupefato. O sermão era pós-moderno, o pregador era pós-moderno, a liturgia era pós-moderna, o ambiente era pós-moderno, a calça rasgada era pós-moderno, tudo era pós-moderno. Até o barril de 200 litros de gasolina lá, velho, fora pintado, agora era púlpito. Amigos, deixa eu perguntar para vocês. Eu vou perguntar assim, honestamente. Será que realmente precisamos de igrejas diferentes para grupos específicos? Ou será que o que precisamos, na verdade, é revitalizar a igreja normal, para que alcance, acolha, receba e evangelize os pós-modernos? Será que o grande evangelista Paulo ainda serve de referência? Que eu saiba, ele não criou uma igreja específica para grupos diferenciados. Ele sim preparou a igreja normal para evangelizar os diferentes. Por favor, não me entenda mal. Eu não sou ingênuo. Eu sei que um erro crasso é tratar igual quem é diferente. Eu sei disso. Como professor eu aprendi isso com muito sacrifício. Nós não podemos ignorar as sensibilidades e as especificidades de determinados grupos sociais. Mas, amigos, nós não podemos ignorar que nós somos o remanescente. E o remanescente tem que ter fé em Jesus, guardar os mandamentos de Deus e possuir o testemunho de Cristo. Qualquer comunidade que não viva esses 3 elementos pode ser qualquer coisa menos remanescente. Qualquer esforço evangelístico que não aponte na direção desses 3 elementos pode ser qualquer coisa menos proclamação do Evangelho. Bom, amigos, meu discurso e prática me caracterizam claramente como sendo do povo remanescente? Ou sou influenciado pelo secularismo, tanto no discurso quanto na prática? Amigos, hoje eu falei de 5 coisas aqui. Primeiro, leitura. A preocupação de que livros seculares evangélicos têm se tornado fundamento da teologia. O segundo tema foi púlpito. A preocupação grande do empobrecimento do púlpito adventista. O terceiro tema foi vocábulos. O uso de termos seculares, humanistas, para expressar atividades e conceitos supostamente bíblicos. Quarto tema, verdade. Supervalorização de diversas fontes para a comunicação da verdade. E o quinto tema, eclesiologia, preocupação, o surgimento de grupos, movimentos, comunidades ou igrejas adotando elementos seculares como ferramenta de evangelismo. Amigos queridos, vocês são líderes, vocês são formadores de opinião. Eu queria desafiá-los aqui, como líderes, coloquemos o melhor do nosso intelecto, o melhor do nosso esforço e o melhor da nossa influência para resgatar e fortalecer a identidade do remanescente. Como igreja, temos uma responsabilidade, mas como indivíduos, também temos uma responsabilidade. Eu queria dizer ainda um recado final. Os membros da nossa igreja precisam ver claramente a identidade do remanescente. Os que não são membros da igreja também precisam ver claramente a identidade do remanescente. Para terminar, permita-me fazer 2 sugestões. Muito simples. Muito simples. Primeira, assim que você puder, reúna a sua família, a sua esposa, seus filhos, se você tiver, e lembre a cada um deles quem é o adventista do 7º dia. Fale sobre isso com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Muito obrigado. Um segundo desafio, muito simples. Que tal você, em seu próximo sermão, pregar sobre quem são os adventistas do 7º dia? Você pode fazer isso?
Eu queria terminar dizendo, amigos, que... Você passa o último slide, por gentileza? Só tem mais um mesmo. Queria terminar dizendo que fortalecer a identidade da igreja é, antes de tudo, um dever de cada adventista, mas é um imperativo dos líderes. E lembre que retroceder é um elemento essencial para avançar. Retroceder é um elemento essencial para avançar. Isso tem que ver com a nossa identidade. A identidade da igreja não é responsabilidade da instituição. É responsabilidade sua e minha. Deus nos abençoe.